Senhor nosso Deus e Pai, nesta manhã queremos te agradecer por mais um dia de vida. Reconhecemos, como disse o salmista, que o Senhor nos escutou e se tornou a nossa salvação. Por isso, com gratidão, nós nos alegramos nesse dia que o Senhor fez e te louvamos pelo privilégio de podermos estar em tua presença. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa hora, que a tua palavra encontre lugar em nosso coração, que ela seja como uma semente lançada em terra fértil. Prepara o solo do nosso coração, quebranta o nosso coração. Tira de nós toda dureza, toda distração, repreende na nossa mente toda incredulidade e tudo aquilo que possa impedir o teu mover. Que essa palavra venha frutificar em nós, gerando sabedoria, discernimento, transformação. Que ela nos confronte nas áreas em que precisamos mudar. E também que o Senhor proporcione através dela consolo àqueles que se sentem aflitos, cansados ou desanimados. Que cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem sinta o toque do teu amor, da tua graça e do teu cuidado. Nós nos rendemos diante de ti e abrimos o nosso coração para tudo o que o Senhor quiser fazer em nós e por meio de nós. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Salmos 118, do verso 21 ao verso 24, está escrito assim: Eu te dou graças, porque respondeste à minha oração e me deste vitória. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. E o verso 24: Este é o dia que o Senhor fez. Nele nos alegraremos e exultaremos. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho certeza que foi o Espírito Santo quem trouxe você até aqui. Ou foi Ele quem fez com que essa mensagem chegasse até os seus ouvidos. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, eu quero pedir que você dê o like no vídeo. É através do seu like que nós conseguimos chegar a milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Assim você será avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Amém? Minuto com Deus é um ministério independente. Se você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Inclusive, você que é membro do canal, assistiu a esse vídeo antecipadamente. Os membros recebem o vídeo um dia antes. Eles têm acesso ao vídeo um dia antes aqui no YouTube. E lá no meu canal, na aba Comunidade, tem um presente especial para você que é membro do canal. Eu coloquei lá o link para você baixar o e-book Minuto com Deus. É só você acessar a aba Comunidade, clicar no link e o livro vai estar disponível para você baixar no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Pastor, eu não sou membro, mas eu queria adquirir o livro online. Ok, aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem um link onde você pode clicar e adquirir o livro. Custa menos de R$10, irmãos. E você estará abençoando o nosso ministério. E também estará sendo abençoado. O livro contém 365 mensagens, uma para cada dia do ano. Amém? Então, faça isso.
ou você também pode nos apoiar aqui através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Esse texto falou muito ao meu coração, Salmo 118, e ele me revela algumas coisas que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa é que Deus ouve e responde às nossas orações com salvação. Está no verso 21. O salmista começa com uma expressão de gratidão. Graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. Esse é um princípio fundamental da fé cristã. Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ele ouve o clamor do seu povo e ele responde com livramento, com redenção e com salvação. E essa salvação, mencionada aqui no Salmo 118, aponta tanto para o livramento histórico que Deus proporcionou muitas vezes a Israel, quanto para a salvação eterna que foi proporcionada através do sacrifício de Jesus. Quantas vezes nós já clamamos a Deus e Ele nos respondeu, não é verdade? Por isso, alegre-se nesse dia. Se você tem vida, se você tem fé, é porque o Senhor já te salvou muitas vezes, em muitas circunstâncias. Eu sei que nesse momento você pode estar diante de muitos desafios, mas eu tenho certeza que você tem mais motivos para agradecer a Deus do que para lamentar. No final da mensagem, eu vou orar por você novamente. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração e declare pela fé o seguinte: Deus responde à minha oração. Deus responde minha oração. Escreva isso aqui com convicção nos comentários. Amém? No verso 22, fala sobre uma pedra angular que foi rejeitada. Olha o que está escrito. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. O salmista aqui aponta para um ato surpreendente de Deus. Transformar aquilo que antes era rejeitado em algo que agora é essencial. Essa pedra mencionada pelo salmista se refere de maneira profética a Jesus Cristo, que foi rejeitado pelos líderes religiosos, foi rejeitado pelo seu próprio povo, mas se tornou o fundamento da nova aliança. O que é essa pedra angular? Nas construções antigas, a pedra angular era a pedra principal, colocada no canto de um edifício, usada para alinhar todas as outras pedras. Ela se sustentava e orientava toda a estrutura. Falando em termos espirituais, Jesus é essa pedra. Ou seja, Ele é o alicerce da nossa fé. E essa palavra do salmista é reafirmada por Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 42 e 43. Está escrito assim, olha, são palavras de Jesus. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Isso é obra do Senhor e é maravilhosa de ver. Eu lhes digo que o reino de Deus lhes será tirado e entregue a um povo que produzirá os devidos frutos. Irmãos, Jesus confrontou os líderes religiosos judeus com essa verdade. Eles estavam rejeitando o Filho de Deus. Por causa dessa exclusão, o reino seria estendido aos gentios, que somos nós, eu e você.
formando uma nova comunidade, a igreja. Comunidade essa que é chamada a frutificar. Jesus mostra que o fato dele ter sido rejeitado pelos líderes judeus não impediu o cumprimento do plano de Deus. O reino agora seria revelado por meio da igreja, que é formada por todos aqueles que recebem a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. E aqui entra outra passagem essencial para esse estudo aqui, esse breve estudo. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Jesus está falando para Pedro. Ele diz assim: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra sobre a qual Jesus edificou a sua igreja não é Pedro, não é o homem Pedro, a pessoa de Pedro, mas a confissão de fé que Pedro fez. Antes disso, lá no versículo 16, Pedro disse assim, olha, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus é a pedra viva. E aqueles que confirmam isso, que aceitam essa verdade no seu coração, se tornam parte de uma edificação espiritual. A rocha mencionada por Jesus é a revelação divina da identidade messiânica de Cristo, que se tornou o fundamento da igreja. E o apóstolo Pedro entendeu isso. Tanto que ele descreveu a igreja como edifício espiritual. Em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, do verso 4 ao verso 8, olha o que ele escreveu para a igreja. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras vivas, são edificados como casa espiritual para serem sacerdócio santo. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aqui nós podemos ver o eco do Salmo 118, ou o Salmo 118 ecoando em toda a sua profundidade. Jesus é a pedra viva, a pedra escolhida e preciosa. Só que muitos ainda hoje a rejeitam. Aos que creem, porém, ele transforma suas vidas em templos vivos, em um sacerdócio santo. No verso 24, diz assim: Este é o dia que o Senhor fez. Eu voltei lá no Salmo 118. Este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Irmãos, essa é uma proclamação de fé. Esse dia é o dia que o Senhor fez. Você pode declarar isso todos os dias. Quando você abrir os seus olhos pela manhã, você pode dizer: esse é o dia que o Senhor fez. Amém? Não importa como seja o seu dia, esse é o dia que o Senhor nos concedeu, que o Senhor nos deu. O seu dia, o dia de hoje. Amém? Você não depende das circunstâncias ao seu redor, mas você depende somente de guardar no seu coração a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo quando tudo parece difícil, mesmo quando você tiver que enfrentar tempestades, lutas, perdas, esse é o dia que o Senhor fez.
Encare o seu dia com fé. Encare o dia de hoje com fé. Porque Deus te ouviu, porque Jesus é a sua rocha firme, porque o reino de Deus está se manifestando agora na sua vida, porque você faz parte da igreja edificada sobre Cristo e porque Ele está com você todos os dias. Rejeitado pelos homens, Jesus se tornou o centro do plano de Deus. Ele é uma pedra angular. Ele é o alicerce da nossa fé, da nossa esperança e da nossa salvação. A cada novo dia nós temos a oportunidade de nos alegrar, porque a obra de Deus continua sendo feita em nós e através de nós. Nesse momento eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família, pela sua vida. Eu quero pedir a Deus que te dê provisão, livramento, unção e graça. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma situação específica, o nome de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Escreva a área da sua vida que precisa ser tocada pelo Espírito Santo. Amém? E declare com fé: o meu Deus ouve a minha oração. O meu Deus ouve a minha oração. Vamos orar a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos alegramos nesse dia, porque esse é o dia que o Senhor nos concedeu. Nós louvamos o Teu nome nesse dia, Pai. Obrigado porque, mesmo tendo sido rejeitado pelos homens, Jesus se tornou a pedra angular, a base da nossa fé. Que nós possamos considerar a preciosidade de Cristo e firmar a nossa vida sobre Ele. Pai amado e querido, renova hoje a fé daquele que se encontra abatido. Restaura a esperança daqueles que um dia foram rejeitados. Alegra, ó meu Deus, o coração da pessoa que está nesse momento passando pela aflição, pela dor, pelo luto. A Tua palavra nos garante que quem crê na pedra angular jamais será envergonhado. Abençoa-nos, ó Deus, com a alegria da Tua salvação e com o poder da Tua presença. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Contempla nesse instante, ó Deus, cada nome do filho, da filha, do esposo, da esposa, do genro, do sobrinho, do amigo. Abençoe, ó Deus, essa pessoa que está passando por um momento difícil no seu relacionamento conjugal. Ó Deus, não permita que essa família seja destruída, Pai. Tem misericórdia dessas crianças, ó Deus. Não deixe que esse lar seja destruído. Em nome de Jesus, que essa palavra alcance, ó Deus, esse coração duro desse homem, dessa mulher, que já tomou uma decisão no seu coração. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E eu sei que o Senhor também pode convencer essa pessoa que já tomou no seu coração a decisão pelo divórcio, pela separação. Ó Deus, que o Senhor restaure esse relacionamento. Que o Senhor conceda provisão para aqueles que estão passando por um tempo de escassez. Que o Senhor nos dê a cura das nossas enfermidades. E, acima de tudo, que o Senhor nos dê a Tua salvação. É por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos.
porque oramos no nome precioso do teu Filho Jesus. Amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela. Não guarde apenas para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e aí você manda para os seus grupos, suas listas de transmissão e para todos aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um Minuto com Deus. O Senhor quer falar com você nesse dia, portanto, abra o seu coração e permita que o Espírito Santo te envolva no amor do Pai agora. Quando nós estamos na presença de Deus, todo o resto se torna pequeno. Tudo aquilo que nos preocupa cai por terra e tudo aquilo que nos tira a paz deixa de nos atingir. Eu te convido a entrar na presença de Deus nesse momento e a aprender mais um pouco da palavra dele, através desse Minuto com Deus. O nosso Deus tem poder para mudar toda a sua vida e mover o sobrenatural em sua realidade, a um ponto tão grandioso que não restarão dúvidas na sua mente de que foi o próprio Deus que fez tudo isso. Se você crê que Deus pode operar um milagre na sua vida, escreva isso pela fé aqui nos comentários. Eu creio no poder de Deus. E em seguida coloque o seu pedido de oração. Eu já quero começar essa mensagem de hoje orando por você, para que Deus abençoe o seu dia, a sua vida, a sua casa, todas as áreas da sua vida. Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos a Ti por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. Nós Te louvamos, pois as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós. E é isso que permite que estejamos aqui agora, com uma nova oportunidade e uma chance de recomeçar. Eu quero colocar a vida dessa pessoa, Senhor, que está me ouvindo, essa irmã e esse irmão. Eu coloco eles em Tua presença, em Teu altar, e Te peço que o Senhor os visite com a Tua bênção, com o Teu amor, que o Senhor promova a cura no coração deles. Derrame sobre eles uma paz a qual eles nunca experimentaram antes. A paz que somente o Teu Espírito é capaz de nos dar. É por isso que eu oro e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de continuar, eu queria pedir que você dê o seu like nesse vídeo. O seu like é muito importante para que nós alcancemos mais pessoas com a palavra do Senhor. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Todos os dias nós postamos reflexões bíblicas e orações aqui nesse canal. E desde já você pode contar com a minha oração e com a minha intercessão. Se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para você ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E se além dessas ações você quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Salmos 62, versículo 11 está escrito: Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Irmãos, o nosso Deus tem o poder de quebrar qualquer maldição que esteja em nossa vida. E na realidade, a vontade do Senhor é que tudo aquilo que estamos colhendo em nossa vida, que não faz parte do nosso próprio plantio,
tudo aquilo que esteja fora do propósito de Deus, aquilo que colhemos por causa dos erros daqueles que vieram antes de nós, tudo isso seja removido da nossa vida. O nosso Deus já venceu a maldição mais forte que estava sobre nós, que no caso era a maldição da morte. Quando Jesus se entregou na cruz por nós, nós fomos libertos da morte eterna. Jesus quebrou o poder da morte e nos libertou de toda a maldição. Portanto, como filhos de Deus, temos autoridade para quebrar as maldições que possam estar afetando a nossa vida. Não importa o quão forte ou persistente uma maldição pareça ser, o poder de Deus é maior. Ele nos deu a capacidade de declarar a sua palavra e decretar a liberdade sobre a nossa vida e sobre a nossa família. É importante lembrar que as maldições podem vir de diferentes fontes. Pecados cometidos por nossos antepassados, práticas ocultas, palavras negativas proferidas sobre nós, ou até mesmo influências demoníacas. No entanto, não precisamos viver sob o jugo dessas maldições. Em Efésios capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo escreveu: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Por meio do sangue de Jesus derramado na cruz, eu e você temos o perdão dos pecados e a libertação de todas as maldições. Ao aceitarmos Jesus como nosso Salvador e vivermos em comunhão com Ele, somos restaurados e capacitados a quebrar as maldições que foram transmitidas a nós. Portanto, nesse momento, eu quero encorajar você a se posicionar na autoridade que Deus te deu. Declare em voz alta: em nome de Jesus, eu quebro todas as maldições que têm afetado a minha vida e a minha família. Eu renuncio a todo o pecado do passado e escolho viver em obediência a Deus. Eu recebo a liberdade que Jesus conquistou por mim na cruz. Aleluia. Lembre-se de que, além de quebrar as maldições, é importante buscar a Deus em oração, estudar a sua palavra e viver uma vida de retidão diante dele. Quando nos rendemos completamente ao Senhor, Ele nos guia em cada passo e nos protege do mal. Irmãos, confie no poder transformador de Deus sobre a sua vida. Ele é capaz de desfazer toda a maldição e trazer bênção sobre você. Fique firme na fé e nunca duvide do amor e do poder de Deus. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado por Tua palavra, pelo Teu amor e pela revelação que o Senhor nos deu nesse dia. Pai, nesse momento, queremos Te pedir perdão por todos os nossos pecados e por toda a influência maligna que carregamos em nosso coração. Que por meio do Teu poder, o Senhor vá fechando toda e qualquer brecha que possamos ter dado ao inimigo sobre a nossa vida. E coloca sobre nós a armadura da fé, que nos protege contra toda a investida de Satanás. Que o nosso interior, a nossa mente, estejam blindados por Ti e pelo Teu Espírito. Pai amado e querido, em nome de Jesus, nesse momento, quebra as maldições na vida dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo. E que o Teu sangue purificador e redentor seja derramado sobre cada área afetada pelas maldições, na vida dele e na vida dela. Nós quebramos todo ciclo de pecado, opressão e herança negativa que porventura estejam em nossas vidas e declaramos a liberdade e a vitória que temos em Cristo. Pai,
envia o teu Espírito Santo para renovar a mente, o coração e as emoções dessa pessoa que está me ouvindo. Que ela seja fortalecida na sua fé, preenchida com a tua paz e cheia do teu amor. Capacita ela, Senhor, para viver uma vida de acordo com a tua vontade, rejeitando todo o mal e escolhendo um caminho de retidão. Senhor, abençoe cada área da vida dela. Que aqueles que estão enfrentando enfermidades possam receber a cura e a restauração. Que aqueles que enfrentam dificuldades na sua vida financeira recebam a provisão, as portas abertas e a prosperidade. Que aqueles que enfrentam crises nos relacionamentos possam receber de ti o perdão, a paz e a reconciliação. Em todas as áreas, ó Deus, que foram afetadas pelas maldições, que o Senhor possa nos dar a redenção e a transformação completa. Pedimos que a tua luz brilhe sobre nós, dissipando toda a escuridão e trazendo clareza em nossos caminhos. Que o teu amor nos envolva e nos guie em cada passo que tivermos que dar. Nos capacita, Pai, para que sejamos instrumentos de bênção e amor em nossas famílias, em nossas igrejas, na nossa comunidade, na nossa nação. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. O poder pertence a Deus. O poder não pertence ao inimigo. Por mais que nós tenhamos dado legalidade ao diabo, uma vez que nós renunciamos, nos arrependemos, abandonamos o pecado e aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, as maldições na nossa vida serão quebradas, pelo poder que há no nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós somos libertos. Amém? Antes de sair, dê o seu like nesse vídeo, porque muitas pessoas precisam ouvir essa mensagem. Mande essa palavra para os seus contatos, para os seus grupos, para aqueles que você sabe que têm vivido debaixo do jugo pesado de Satanás. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. 1 Samuel capítulo 1, versículos 10 e 11 está escrito: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Hoje eu quero refletir junto com você na história de Ana, a mãe do profeta Samuel. E eu creio que essa mensagem de hoje vai te dar um novo ânimo, vai te encher de esperança e de fé, e vai motivar você a continuar lutando pelos seus sonhos. Esse canal existe para que você seja encorajado a se aproximar mais de Deus e a compreender a vontade dele. Se você quer fazer parte dessa grande comunidade de pessoas que tem alimentado a sua fé e fortalecido o seu espírito todos os dias, é só você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, selecionando a opção Todas, porque assim você vai ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo. E além da leitura da palavra e da explicação da passagem, nós temos um momento de oração no final do vídeo. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E escreva também aqui nos comentários
a seguinte declaração de fé: eu não vou desistir. Amém? Declare isso pela fé. Irmãos, a história de Ana, registrada em 1 Samuel, é uma tremenda lição, rica em ensinamentos sobre fé, perseverança e a maneira como Deus opera na vida dos seus filhos. Algumas coisas me chamaram muito a atenção aqui nesse texto e hoje eu queria compartilhar com você. Amém? A primeira coisa, não desista do seu sonho. Ana é um exemplo de persistência e fé. Ela sonhava em ser mãe, mas enfrentava a esterilidade, uma situação extremamente desafiadora naquela época e para aquela cultura. A dor de Ana nos ensina sobre a importância de não desistir dos nossos sonhos, mesmo quando as circunstâncias parecem totalmente contrárias. A persistência de Ana em orar e buscar a Deus, apesar da sua situação, mostra que manter a fé e a esperança vivas são fundamentais para superar as adversidades. Segunda coisa que eu aprendo aqui com essa história, a importância de Penina na vida de Ana. Penina, a outra esposa de Elcana, aquela que tinha filhos, pode ser vista como a personificação das afrontas e das dificuldades que nós enfrentamos. A provocação de Penina não foi apenas um desafio pessoal para Ana, mas também um símbolo das afrontas do inimigo que tentam nos desviar do propósito de Deus para as nossas vidas. A existência de Penina na história, na trajetória de Ana, nos lembra que as adversidades podem nos impulsionar a buscar ainda mais intensamente a Deus, fortalecendo a nossa fé e a nossa dependência dele. Terceira coisa que eu aprendo, o poder da oração e do voto. O clamor de Ana no templo, acompanhada de um voto a Deus, nos revela o poder da oração e da entrega total a Deus. Ana não apenas orou, ela fez um voto, prometendo dedicar seu filho ao serviço do Senhor. Isso demonstra uma fé extraordinária e uma disposição de entregar o resultado de suas orações nas mãos de Deus. A oração, aliada a um compromisso sério, move o coração de Deus e traz respostas além das nossas expectativas. Outra coisa que me chamou a atenção, por que Deus atendeu o desejo de Ana? Deus atendeu o desejo do coração de Ana não apenas por causa da sua persistência, mas também por causa do seu coração sincero e da sua entrega total. Ana estava disposta a devolver a Deus o próprio milagre que ele lhe daria. Essa atitude reflete uma compreensão profunda do verdadeiro propósito dos dons de Deus. Eles não são apenas para o nosso benefício pessoal, mas para glorificar a Ele. Deus atendeu Ana porque viu nela um coração puro e um desejo sincero de cumprir a sua vontade. Quinta coisa, a falta de sabedoria e de visão do sacerdote. Eli inicialmente interpretou mal a oração fervorosa de Ana, pensando que ela estava embriagada. Isso destaca a falta de visão espiritual e de sabedoria, até mesmo entre aqueles que são chamados para liderar o povo de Deus. A repreensão precipitada de Eli nos lembra que devemos buscar discernimento e compreensão antes de julgar as ações e motivações dos outros. A correção de Ana a Eli e sua subsequente bênção sobre ela também mostram que Deus pode usar qualquer situação para cumprir seus propósitos. Ana nos ensina a não desistir dos nossos sonhos, a ver as adversidades como oportunidades para aprofundar nossa fé e a sempre confiar que Deus
tem um plano maior, mesmo quando nós não entendemos as suas razões. Que nós possamos aprender hoje, com a vida de Ana, a manter a nossa fé firme, independentemente das circunstâncias, e a buscar Deus com os nossos corações puros e quebrantados. Eu termino essa reflexão com Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, sabendo que a prova da sua fé produz perseverança. Mas a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Nesse momento, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Assim como Ana enfrentou a esterilidade e as provocações com uma fé inabalável, ajuda-nos, Senhor, a enxergar as nossas lutas como oportunidades para fortalecer nossa dependência de Ti. Que essa história nos lembre que a perseverança em oração e fé pode transformar nossas vidas de maneiras que jamais poderíamos imaginar. Reconhecemos, Pai, que as provações que enfrentamos não são somente obstáculos, mas instrumentos que o Senhor usa para moldar a nossa maturidade, nosso caráter e nossa integridade espiritual. Assim como o Senhor atendeu ao desejo de Ana, de uma maneira que preparou o seu coração para receber as tuas bênçãos com sabedoria e gratidão, nós pedimos que o Senhor nos ensine a permitir que a perseverança complete a sua obra em nós. Que possamos alcançar a plenitude em nossa fé e em nosso relacionamento contigo, nos tornando maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. Pedimos também, Pai, que a nossa fé não seja meramente expressa em palavras, mas que seja evidenciada em nossas ações, que seja acompanhada de compromissos concretos e atitudes que reflitam nossa total confiança em Ti. Nos inspira a viver uma fé ativa, manifestada por atos de amor, de serviço e dedicação ao Teu reino. Que as nossas vidas sejam um testemunho do poder da fé. Concede-nos a força para perseverar, a sabedoria para crescer e a coragem para agir conforme a Tua vontade. Eu apresento diante do Senhor a vida dessa pessoa que está me ouvindo e o pedido de oração que ela escreveu aqui nos comentários. Que, segundo a Tua vontade, o Senhor entre com a provisão, com a cura, com a restauração, com o conforto, com o consolo que essa pessoa, que esse irmão, que essa irmã necessita. Visita, Pai, essa família em todas as suas necessidades. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode transformar a vida de alguém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus ilumine a sua vida nesse momento. Que as bênçãos do Senhor encham o seu coração de coragem, de sabedoria e de paz. Que esse seja um dia marcado pela presença dEle, pelas pequenas alegrias e também pelos livramentos, que muitas vezes a gente nem percebe que recebeu, mas que fazem toda a diferença. Tem dias que começam com mais luz, não por causa do céu da manhã,
mas por causa daquilo que Deus vai fazer dentro de nós. E eu creio que hoje pode ser um dia desses. Um dia em que você vai enxergar as coisas com mais calma, com mais fé, com mais clareza. Um dia em que o medo não terá a última palavra. Um dia em que a presença de Deus vai trazer direção em cada detalhe. E talvez você ainda não tenha percebido, mas o simples fato de você estar aqui agora, ouvindo essa mensagem, já mostra que o Senhor está chamando você para mais perto. Tem coisa que Ele quer curar. Tem respostas que Ele quer te dar. E tem direção que Ele vai trazer. Tudo começa com esse tempo que você está separando agora para ouvir a voz dEle. Amém? Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. O seu like é muito importante, porque através dele nós alcançamos milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, se você chegou aqui por acaso, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não foi por acaso. O Espírito Santo trouxe você até aqui, ou fez com que essa palavra chegasse até você. Isso não foi por acaso. É porque Deus quer ministrar ao seu coração. Eu convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações aqui do YouTube, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos, postando mensagens que têm abençoado milhares de vidas. Amém? Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o nosso ministério, se você quiser nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui nas redes sociais, faça isso se tornando membro do canal. Ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. No final da mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé o seguinte: Espírito Santo, fala comigo. Apenas isso. Espírito Santo, fala comigo. Vamos começar orando, falando com Deus? Se você puder, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, curve a sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia de vida. Agradecemos a Ti pelo ar que respiramos. Ó Deus, pelo nosso alimento. Te agradecemos pelo fôlego de vida que o Senhor renovou nessa casa. Te louvamos por esse tempo, por esse momento tão especial que estamos vivendo agora em Tua presença. Eu oro por esse irmão, Pai, por essa irmã que está aqui comigo. Que o Senhor os alcance agora com paz, com discernimento, com alívio na alma. Que tudo aquilo que tentou tirar o foco dela nos últimos dias perca a força e que a Tua presença ocupe cada espaço desse coração. Eu creio que ela não está sozinha. Eu creio que essa pessoa é amada por Ti, cuidada e sustentada pelo Senhor. Portanto, que ela sinta agora esse cuidado. Que esse dia seja conduzido pelas Tuas mãos, com leveza, com fé, com sabedoria. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje, refletir junto com você hoje,
está em Provérbios 22, versículo 8. Está escrito assim: a pessoa que semeia a maldade colhe a desgraça, e o castigo que ela receberá será completo. Nossa, pastor, que palavra dura. Hoje eu quero falar sobre o que você tem plantado. Você está plantando aquilo que você quer colher? Eu quero que você reflita nisso. Sabe, irmãos, a Bíblia nos mostra que aquilo que a gente planta é o que a gente colhe. É um princípio bíblico isso aí. Salomão nos mostra que o que nós plantamos, nós colheremos. Ele escreveu isso com muita clareza, quando disse que quem semeia a maldade vai colher desgraça. Então, esse princípio não vale só para coisas ruins. Ele vale para as coisas boas. Ou seja, toda escolha que nós fazemos carrega em si uma semente. Às vezes uma semente pequena, quase invisível, mas com o tempo ela cresce. Ela cresce e dá fruto. Muita gente tem pedido por milagres, por mudanças, por vitórias. Eu recebo mensagens aqui todos os dias. E Deus pode sim fazer coisas impossíveis. Ele é poderoso para isso. Mas existem coisas que não são sobre o impossível. Elas têm a ver com o que nós estamos plantando diariamente. Deus não vai fazer crescer uma árvore que a gente nunca plantou. Deus não vai abençoar um campo onde a gente não colocou nenhuma semente. E aqui eu estou falando de sementes de obediência, de oração, de arrependimento, de atitude, de esforço. Tem gente querendo colher paz, mas está plantando crítica, contenda, fofoca. Tem pessoas que querem colher um casamento saudável, um relacionamento estável, mas o que elas plantam é o orgulho, o egoísmo, a grosseria, a ausência. Outras pessoas querem ver os seus filhos firmes na fé, mas elas plantam maus exemplos, palavras duras, falta de presença. Por isso que essa palavra de hoje, ela vem para nós como um despertamento. Não adianta reclamar do que você tem colhido se o plantio não está sendo feito de forma adequada. Deus está nos chamando para cuidar daquilo que nós temos semeado. Com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o tempo que nós dedicamos às pessoas, com o tempo que nós damos à presença dEle. E se até aqui você percebe que tem feito escolhas erradas, eu quero que você saiba, ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de começar a plantar o que é bom, o que vem de Deus, aquilo que constrói e não destrói. Porque assim como a semente ruim cresce, a semente boa também cresce. E Deus é fiel para honrar cada pequena decisão feita com o coração certo. Tem gente que passa a vida inteira dizendo: por que só me acontecem coisas ruins? Por que parece que nada dá certo para mim? E é claro que durante a vida nós vamos passar sim por provas, por batalhas, por ataques espirituais, que muitas vezes não tem nada a ver com merecimento. Mas existe também um outro lado que muita gente evita olhar. O das sementes que a própria pessoa
tem lançado sem perceber. Tem palavras que a gente fala e que voltam. Tem atitudes que a gente toma e que acabam criando um ambiente hostil dentro da nossa casa. Tem decisões que a gente repete, mesmo sabendo que elas nos afastam de Deus. E aí depois vem a frustração, o vazio, a culpa, e fica parecendo que é Deus que se esqueceu da gente, quando na verdade foi nós que paramos de regar o nosso jardim. Eu quero reforçar essa pergunta. Você está plantando aquilo que você quer colher? Porque quando você insiste em alimentar a mágoa, você está plantando amargura. Quando você guarda ressentimento, você está alimentando uma raiz que vai crescer e sufocar a paz no seu coração. Quando você mente para evitar conflitos, ou quando você finge que está tudo bem, você planta desconfiança. Você está plantando distanciamento. Mas quando você perdoa, mesmo com dor, você está plantando cura. Quando você fala a verdade, mesmo com medo, você planta confiança. Quando você dobra os seus joelhos no quarto e ora, mesmo quando você não tem vontade, mesmo cansado, você está plantando intimidade com Deus. Essa é uma semente poderosa. A colheita não vem no mesmo dia. É importante saber isso. Às vezes demora. Às vezes parece que ela não está vindo, mas ela chega. E quando chega, ela revela exatamente o que foi plantado. Por isso, essa palavra de hoje não é para te acusar, é para te despertar. Para que você pare agora e pense: o que eu tenho lançado com as minhas palavras? O que eu tenho alimentado com os meus pensamentos? O que eu tenho deixado crescer na minha vida? O nosso Deus é o Deus da misericórdia. E se você perceber que tem lançado sementes ruins, Ele pode limpar esse terreno. Ele pode te dar novas sementes. Ele pode fazer brotar vida nova, onde antes só tinha terra seca. Sabe, chega uma hora em que não dá mais para seguir do mesmo jeito. E se você está ouvindo essa mensagem agora, pode ser que Deus esteja te dando essa chance. A chance de arrumar o que está bagunçado aí dentro. Não se trata de voltar no tempo. Não se trata de desfazer aquilo que já aconteceu, mas de olhar para o que restou e perguntar: o que eu ainda posso fazer com isso? Porque Deus não quer só tirar você do erro, Ele quer te ensinar a construir uma vida nova, num solo limpo. Ele não quer só te arrancar do vício, da mentira, da mágoa, do pecado. Ele quer te dar maturidade para que você nunca mais volte por esse caminho. E talvez você ache que não tem mais jeito, que perdeu tempo demais, que feriu gente demais, que fez más escolhas durante muito tempo. Mas você não foi longe demais. Você não estragou tudo. Essa é a boa notícia. Ainda existe um caminho de volta. Ainda há um novo começo para quem se arrepende de verdade. E esse caminho não começa amanhã, semana que vem, começa agora. Mas esse agora só tem valor se for sincero, se for acompanhado de uma decisão. Porque não adianta dizer com os lábios que você quer mudança se o coração continua se apegando ao que te destrói. E Deus conhece as intenções. Ele sabe quando é de verdade. Ele sabe quando a entrega é só da boca para fora.
E Ele também sabe quando um filho, uma filha, olha para Ele com olhos cansados, mas sinceros, dizendo: Pai, me ajuda a mudar. Se esse é o seu caso, então essa palavra é para você. Deus te viu, Deus te trouxe aqui e Ele quer começar algo novo a partir de hoje. Amém? Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, pela sua família, pelo seu trabalho. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Pais, orem por seus filhos. Esposas e maridos, orem por seus cônjuges. Filhos, orem por seus pais, por seus irmãos. Ore por seus líderes lá da igreja, pelos seus pastores, pelas pessoas que te ajudam a crescer na fé, a caminhar com Deus. Amém? Coloque o nome dessas pessoas aqui. Ou coloque também alguma situação que tem te provocado dor, angústia, tristeza. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos, ó Deus, primeiramente por estarmos aqui, pela oportunidade de ouvir a Tua voz, de aprender da Tua palavra. Te agradecemos por estarmos vivos, por termos mais um dia diante de nós. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando não merecemos, o Senhor continua cuidando de nós, com graça, com misericórdia e com amor. Obrigado por essa palavra que foi liberada sobre a vida do teu filho, da tua filha. Essa mensagem não chegou por acaso, eu sei. O Senhor trouxe essa pessoa aqui hoje, porque o Senhor ainda tem planos, sonhos e propósitos na vida dela. Pai amado e querido, perdoa os nossos pecados. Quantas vezes, ó Deus, mesmo conhecendo a Tua verdade, insistimos em plantar sementes ruins, palavras que ferem, atitudes egoístas, decisões que sabemos que não Te agradam. Quantas vezes colocamos outras vontades acima da Tua vontade? Quantas vezes permitimos que o coração endurecesse e que o orgulho impedisse que nós nos quebrantássemos? Mas agora, Senhor, com o coração sincero, nós Te pedimos, perdoa os nossos pecados, nos lava, nos purifica, não só para aliviar a nossa culpa, mas para nos transformar verdadeiramente. Ó Deus, eu peço que essa mensagem não seja apenas mais uma dentre tantas que entram por um ouvido e saem por outro. Que ela permaneça, que ela incomode, que ela provoque uma transformação, que ela gere arrependimento real e frutos visíveis. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a plantar o que é certo, a cuidar do nosso campo interior, a vigiar nas nossas palavras, nossas ações e nossos pensamentos. Que cada decisão que tomarmos a partir de hoje seja feita com temor, com sabedoria e com humildade. Eu oro, Pai, por esse irmão e por essa irmã que reconheceu que precisa de mudança, que entendeu que tem lançado sementes ruins e quer consertar isso. Que ela volte ao primeiro amor, que ela volte à intimidade contigo. Restaura, Senhor, a vida emocional, espiritual, restaura essa família, renova esse coração, troca esse solo endurecido por um campo fértil, dê um novo ânimo, um novo começo, uma nova mente.
que essa pessoa não volte a cair nas mesmas armadilhas, mas que ela caminhe em novidade de vida, guiada pela tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Essa palavra abençoou a sua vida? Então não guarde ela só para você. Mande ela para os seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para o grupo da igreja, o grupo da família, dos amigos, da academia. Mande para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Foi Deus quem fechou aquela porta. Você estava pronto. Você tinha planos, tinha fé, tinha até paz no coração. Mas a porta não abriu. Você bateu, esperou, chorou, clamou e nada. E aí veio a dúvida: será que Deus me ignorou? Mas Ele não te ignorou. Ele te protegeu. Sabe, irmãos, tem portas que não se abrem, não por falta de fé, mas por excesso de amor. Deus sabe o que você não sabe. E por isso Ele escolheu fechar a porta. Para te preservar, para te preparar, talvez para te redirecionar. Tem situações que a gente só entende depois que a poeira baixa. Na hora, parece que a vida virou as costas. Mas com o tempo você começa a enxergar. Se aquilo tivesse dado certo, hoje eu estaria preso em algo que teria me destruído. E é aí que a ficha cai. Aquela amizade que esfriou, aquele relacionamento que não vingou, aquele emprego que parecia ser o ideal para você, mas acabou não saindo. Tudo isso pode ter sido Deus te guardando de um sofrimento maior lá na frente. A gente ora pedindo livramento, mas às vezes se recusa a aceitar a forma como Deus nos livra. Porque nem sempre vem como a gente quer. Às vezes, o livramento vem como silêncio, como distância, como decepção. Mas isso não é rejeição, é direção. Deus não fecha uma porta à toa. Ele fecha muitas vezes para proteger a sua mente, seu coração, sua caminhada. E mesmo que você tenha chorado por causa dessa porta, ela não se abriu porque Ele te ama. Amém? Receba essa palavra no seu coração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo. O seu like é muito importante. Ele é que faz com que nós alcancemos milhares de pessoas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações do YouTube para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto independente. Se você quiser apoiar o nosso ministério, seja membro do canal. Você que é membro está assistindo esse vídeo um dia antes das demais pessoas, antes dele ficar público aqui para todas as pessoas do YouTube. É uma forma de expressar a nossa gratidão pela sua generosidade. Você pode nos apoiar também através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus multiplique poderosamente na sua vida. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está em Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva:
Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Irmãos, se Deus fechou, é porque não era para continuar. E mesmo que hoje você ainda esteja tentando entender, apenas confie. Deus não trabalha com descaso. Deus trabalha com propósito. E o que Ele está fazendo agora pode até doer por um tempo, mas lá na frente você vai agradecer. Tem hora que a gente insiste tanto em algo que começa a chamar de fé, o que na verdade já virou teimosia. A gente ora, jejua, busca sinais, pede confirmação, mas lá no fundo já sabe que aquela porta fechada não é injustiça, é livramento. Só que a alma carente tenta negociar com Deus. A gente se convence de que se fizer mais força, mais sacrifício, mais oração, Ele vai ceder. Mas Deus não cede à nossa ansiedade. Ele responde com amor, mesmo que a resposta seja não. Tem gente que ora pedindo direção, mas só aceita se for na rota que ela mesma planejou. E quando a direção de Deus não combina com o mapa da nossa expectativa, a pessoa se revolta. Mas Deus não trabalha com mapas humanos. Ele é o caminho, Ele é o seu GPS. Ele sabe onde essa estrada termina. E se Ele interrompeu a sua trajetória, é porque estava prestes a te resgatar de um acidente que você nem sabia que ia acontecer. Quantas vezes você já sentiu que algo era para ser, mas o tempo passou e nada aconteceu? Quantas vezes você colocou todas as suas fichas numa situação, numa pessoa, num projeto, e mesmo com boas intenções, tudo desmoronou? E aí veio a dor, a dúvida, a sensação de abandono, mas Deus não te abandonou. Ele apenas fez o que um pai amoroso faz. Te protegeu, mesmo quando você não entendeu. Deus vê lá na frente, irmãos. Ele vê o vício que ainda não apareceu. Ele vê a traição que ainda não foi revelada. Ele vê a estagnação que você chamava de estabilidade. Ele sabe o que vai adoecer a sua mente, o que vai endurecer o seu coração, ou até mesmo roubar a sua fé. E por isso, tem portas que Ele fecha. Mesmo que você chore, mesmo que você esperneie, mesmo que você ache injusto, porque portas abertas nem sempre são sinônimo de bênçãos. E portas fechadas, muitas vezes, significa misericórdia. Se o céu trancou algo na sua vida, é porque Deus te ama. E quem ama não permite que você se afunde só porque você quer alguma coisa. Deus não quer que você viva de esmolas emocionais. Ele quer te mostrar o caminho que Ele mesmo preparou e que você só vai enxergar quando parar de olhar para trás. E tem casos em que a porta que se fechou foi a da vida. Você orou, você acreditou, você chorou aos pés de Deus, pedindo um milagre, e mesmo assim, aquela pessoa amada se foi. E agora? Como seguir com esse tipo de silêncio dentro do peito? Como acreditar de novo quando parece que nem a fé foi suficiente para impedir que o pior acontecesse? Olha só, eu não vim aqui para dar explicações, nem para dizer que vai passar, como se isso apagasse a sua dor. Eu só quero te lembrar, com todo respeito à sua dor, à sua história, que você não está sozinho.
Deus viu cada lágrima que você derramou no escuro. Ele esteve presente em cada madrugada em que você pedia só mais um dia, só mais uma chance. Ele não ignorou o seu clamor. Ele apenas respondeu de um jeito que hoje você ainda não consegue entender. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido de oração, declare pela fé o seguinte: eu creio no propósito de Deus. Amém? Eu creio no propósito de Deus. Tem dores que não se resolvem com lógica, mas com o tempo, com fé, com colo. E o colo de Deus ainda está aí. Mesmo que você esteja bravo ou brava com Ele, mesmo que você tenha se afastado depois da perda, porque Deus não é como a gente, irmãos. Ele não se ofende com o seu luto. Ele entende. E se você está ouvindo isso agora, é porque Ele quer que você saiba, ainda há vida depois da dor. Ainda há vida depois da perda. Não igual, não como era antes, mas ainda há vida sim. E Ele quer caminhar com você por esse novo caminho, um passo de cada vez. Talvez essa porta tenha se fechado de um jeito cruel, inesperado, injusto, mas com o tempo você vai perceber que Deus não saiu de cena. Ele ficou. Ele segurou a sua mão junto com as mãos dele. Mesmo quando você não conseguiu segurar sozinho, Ele estava ali, firmando seus passos. E mesmo que hoje tudo ainda esteja em silêncio, saiba, Deus nunca parou de cuidar de você. Deus não cancela o propósito só porque a rota mudou. Ele redireciona, Ele ajusta. E o que hoje parece fim, amanhã pode ser o lugar onde nasce algo novo. Eu sei que é difícil acreditar nisso quando o coração ainda está pesado. Mas Deus não age só nos começos felizes. Ele também age depois das perdas. Ele não escreve só em folhas em branco. Ele escreve por cima das páginas manchadas, rasgadas, cheias de erro e saudade. E mesmo assim, a história continua linda. Talvez a porta que se fechou tenha deixado você se sentindo parado, fracassado, sem rumo, sem chão. Mas tem algo que você precisa saber. O céu ainda está escrevendo a sua história. Amém? O céu ainda está escrevendo a sua história. Você ainda tem capítulos de superação. Você ainda terá páginas de alegria verdadeira. Ainda tem promessas sobre a sua vida que vão se cumprir. Deus não se esqueceu de você. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Se o Espírito Santo trouxe à sua mente o nome de uma pessoa, escreva o nome aqui, escreva esse nome aqui. Se você se lembrou de uma situação específica, de uma porta que se fechou, ou de uma porta que se abriu, ou que você quer que se abra, escreva aqui essa situação, ou resuma ela com apenas uma palavra. Por exemplo, família, trabalho, saúde, vida financeira. Escreva aqui nos comentários. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença agora, com reverência, com gratidão e com o coração aberto. Obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado porque mesmo em meio às lutas, o Senhor continua sendo o nosso refúgio. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, o Senhor continua sendo a nossa direção. E mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua trabalhando. Obrigado, Pai, por cada vida que ouviu essa mensagem até aqui. Obrigado por essa pessoa que mesmo com dores que ninguém vê, não desistiu de te buscar.
Essa pessoa que apertou o play nesse vídeo, com a alma cansada, mas com a fé viva, que mesmo em silêncio continua te chamando, te esperando, acreditando que o Senhor tem algo preparado, mesmo depois das portas fechadas. Espírito Santo, traga luz nas áreas que ainda estão escuras dentro de nós. Que aquilo que ainda nos prende seja agora colocado diante do Senhor com sinceridade. Que a nossa vontade se renda à vontade do Pai. Que a nossa pressa se curve diante da Tua sabedoria. Ó Deus, eu oro por todas as pessoas que estão enfrentando o luto nesse momento. Por essa pessoa que orou com toda a fé, mas viu alguém que ela amava partir desse mundo. Por aquele que acreditou até o fim e mesmo assim teve que lidar com a despedida. Que o Senhor abrace essas pessoas agora, Deus. Que a Tua presença preencha esse vazio que nenhuma palavra humana consegue alcançar. Mostra que o Senhor não ignorou o clamor. Apenas respondeu de um jeito que hoje, para nós, é difícil de aceitar. Mas mesmo assim, cremos que o Senhor continua sendo bom e continua sendo o nosso Pai. Eu oro por aqueles que estão recomeçando, por aqueles que estão voltando para os Teus braços, depois de terem se afastado. Por essa pessoa que experimentou feridas espirituais, emocionais, que teve frustrações com a vida, decepções com promessas não cumpridas, que ela se sinta acolhida agora. Que o Senhor remova toda culpa, derrube, ó Pai, todo muro emocional, mostre a ela que ainda dá tempo, que ainda tem planos, que ainda tem vida pela frente. Ó Deus, que o Senhor dê libertação, paz, alegria, prosperidade a essa pessoa que está me ouvindo. Eu oro para que o Senhor cure essa enfermidade. Contempla, Pai, a dor desse Teu filho, dessa Tua filha. Ó Deus, conceda a Tua provisão para aqueles que passam por um momento de escassez. Eu apresento ao Senhor cada nome que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo e também cada situação que foi descrita aqui. Eu oro por essa pessoa que me ouviu até esse momento aqui do vídeo, que ela receba agora o Teu abraço, que ela perceba que não está sozinha, que a vida dela não acabou com a porta que foi fechada, que a história não parou naquilo que deu errado, porque nós cremos que o Senhor tem algo novo preparado e que o Senhor está conduzindo tudo, mesmo no silêncio, mesmo quando não parece. Renova, Pai, essa mente, fortalece esse coração e que ela possa descansar no fato de que se uma porta foi fechada, é porque essa foi, nesse momento, a vontade do Senhor. E nós cremos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Essa palavra abençoa a sua vida? Então clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande ela para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.